Olá! Você já assistiu a belíssima animação Procurando Nemo, da Disney com a Pixar? Se não, vale a pena assisti-lo, pois trata-se de uma bela e divertida história de um peixe-palhaço que, ao perder o filho, sai numa caçada louca pelo oceano afora para encontrá-lo, enquanto vive aventuras inimagináveis. Bom, talvez nem tanto para um peixe, não é? O fato é que o filme contém algumas teorias sombrias acerca dele, que podem mexer bastante com a infância de muita gente, uma vez que, ao assistir à animação pela primeira vez, fica difícil de serem observadas. Mas, para isso que eu vim aqui, mostrar para você o que essas teorias dizem e tentarmos chegar a uma conclusão a respeito. Evidentemente, não contaremos a trama toda, não é? Claro que não. E não é minha intenção dar spoilers. Contudo, algumas cenas serão inevitavelmente comentadas. Então vamos nessa? Ai, eu adoro festa. Acho que vai ser legal. Bom, depois desse vídeo, você nunca mais assistirá Procurando Nemo da mesma forma. Oi. Só para te situar no contexto, o filme é sobre um jovem peixe-palhaço chamado Nemo, que, ao desobedecer a seu pai, Marlin, aproximando-se de uma forma desafiadora de uma lancha e fora da proteção do Recife, é capturado por mergulhadores. Quando Nemo ainda era um ovo, Marlin perdeu sua esposa Coral e todos os outros ovos em um ataque de uma temível barracuda. Então Marlin é compreensivelmente super protetor. Procurando Nemo é um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos. Bom, uma das teorias que rolam é que Dorothy ou Dory e Marlin podem ter muito mais em comum do que se imagina. Inicialmente, ambos podem sofrer de algum tipo de transtorno mental. Tu tem parafuso solto. Dory sofre de perda aguda de memória de curto prazo, no caso dela, uma característica hereditária. E Marlin, que está em luto, sofre com um estresse pós-traumático, que é a perda de todos os seus familiares. Ué, então quer dizer que Nemo é apenas uma fantasia do pai enlutado? Bom, uma parte diz que sim. Outra diz que não. Uma das teorias afirma que Nemo realmente existe e Marlin está apenas no estágio de negação do luto. Na teoria, Marlin está se escondendo da barracuda, mas depois percebe e, ao mesmo tempo, nega o que acabou de acontecer. Marlin procura freneticamente por quaisquer ovos sobreviventes e, como não há nenhum, e ele está desesperado demais por boas notícias, sua mente cria Nemo, o último ovo sobrevivente que cresce e fica um pouco prejudicado pela genética ou pelo ataque, uma vez que uma de suas nadadeiras é bem menor que a outra. Ele nasceu assim, crianças. É a nadadeira da sorte. Bom, de fato, peixes palhaço não fazem parte do cardápio das barracudas, muito menos seus minúsculos ovos. Então, tudo leva a crer que, ao perder toda a sua família, Marlin criou Nemo como parte do mecanismo de enfrentamento para superar sua perda. No primeiro dia de aula de Nemo, Marlin tem um colapso mental quando deixa seu filho imaginário na escola. Os momentos em que seu filho é percebido por colegas e também pelo professor Raya, segundo essa teoria, foram imaginados por Marlin, que ainda não deixou a ficha cair. O fim do estupim é quando Nemo, agora na percepção do público, arrisca-se a chegar próximo a um barco e é capturado pelo mergulhador. É quando a luta ou fuga de Marlin entra em ação e ele se aventura no oceano em busca de Nemo, que ele inconscientemente sabe que não existe. Usando o gancho da barracuda, surgiu outra teoria um tanto mais sinistra do que Nemo estar usando sua imaginação. Algo terrível que, trazido para o mundo dos humanos, torna-se uma tragédia familiar. Segundo essa outra teoria,
também lançada por algum fã de carteirinha da animação, não foi o ataque de uma barracuda que dizimou a família de Marlin. Como já citei, peixes palhaço não são presas para um peixe tão grande quanto a barracuda. Portanto, imagina-se que Coral, quando viu aquele peixão, sentiu que toda a sua família estava ameaçada e que ali seria o fim de todos. As cenas mostram ela nadando rapidamente em direção ao ninho e, logo em seguida, uma luta entre Marlin e a barracuda, uma vez que o pai de família foi para cima do peixão, a fim de defender sua família. Mas devido às proporções nada comparáveis entre os dois, é claro que Marlin levou a pior e acabou desmaiando. Ao acordar, não havia mais ovos, não havia mais ninho, não havia mais coral. E não foi mostrado que a barracuda fez aquilo. Então, teorizou-se que quem destruiu o ninho e os ovos foi a própria mãe, no instinto de não deixar algo de fora destruir seus filhos. Melhor por meio dela do que pelos outros. Outra teoria é que tenha sido o próprio Marlin quem fez isso com a família, meio similar ao que acontece no terror O Iluminado. Olha eu aqui! Quando confinados em espaços pequenos, os peixes palhaço são conhecidos por serem agressivos e atacarem e matarem uns aos outros. Os ovos irão apodrecer se não forem fertilizados adequadamente. Então o peixe palhaço comerá seus próprios ovos, se isso começar a acontecer. Talvez Marlin estivesse paranoico com o mundo exterior, então ficou escondido em casa. Confinado ao pequeno espaço, ele se desfez da esposa e, desesperado por comida, ele comeu todos os ovos. Duas possibilidades são que Marlin comeu todos os ovos, exceto um, antes de recuperar o juízo. Ou que ele comeu todos e então teve um colapso mental semelhante ao da primeira teoria. Realmente uma teoria bastante macabra, não é não? Eu acho. Bom, uma das frases mais usuais da animação é "continue a nadar". Continue a nadar, continue a nadar. Uma referência para o nosso popular "continue tentando" ou "jamais desista de seus objetivos". Talvez Nemo represente a vontade de Marlin de continuar nadando. E quando ele foge após um ataque de pânico, ele precise desesperadamente encontrar seu filho Nemo, que agora representa a sua vontade de continuar vivendo. Então, diz aí o que você acha dessa teoria. Hã? Escuta, e a personagem Dory? Quem é? E o que ela representa? Bom, Dory é uma fêmea de peixe cirurgião patela, que literalmente tromba com Marlin numa movimentada peixe-via. Bom, desculpe o trocadilho, mas a ideia do diretor foi bem essa mesmo. Tá com algum problema? Ela acaba entrando na de Marlin e o promete ajudar. Mas existe aí um problema muito sério. Vem comigo. Dory é a personagem de animação com a memória mais curta que o cinema já produziu. Isso, claro, garante momentos hilários durante a caçada a Nemo. Oi, pois não? Dory está sempre se esquecendo de tudo. Por isso, não encontra nada de suspeito em Marlin ou em seu filho imaginário Nemo. Na trama, Marlin e Dory se apoiam mutuamente e se ajudam em todos os momentos de necessidade. Dory é claramente uma personagem que apresenta um certo tipo de deficiência psíquica, uma vez que está sempre se atrapalhando e esquecendo as coisas com muita facilidade. No entanto, é sempre doce, atenciosa. Oi, enfejadinho do oceano. E também é ajudada quando precisa. Até o momento, temos dois personagens que apresentam alguma alteração física ou psicológica. Primeiramente, Nemo, que apresenta dificuldades de nadar devido ao seu problema de nascença. E Dory, que teria um grau considerável de autismo. Mas eis que dois outros personagens também foram criados para representar estados mentais. Eles são Jax, um camarão limpador, Voilà! e Gurgle, um
Royal Grandma, e ambos vivem no aquário do consultório do dentista. Os dois são representações do transtorno obsessivo-compulsivo devido à sua necessidade de limpeza ou controle. Outro peixe daquele aquário, Debbie, vê seu reflexo no aquário e o vê como sua irmã, que está sempre em sintonia com ela. Isso pode ser visto como transtorno dissociativo de identidade. Os tubarões Bruce, Shun e Anchor são mostrados em algum tipo de reunião do AA. Oi, meu nome é Bruce. Oi, Bruce. Por seu vício em comer peixe, onde afirmam que os peixes são amigos. Não comida. Então, pelo que você viu até aqui, deu para perceber que o filme se trata mesmo de mensagens muito especiais e muito bacanas de como devíamos lidar não só com nossos problemas pessoais, como também saber o momento certo de ajudar as pessoas que, de alguma forma ou de outra, possuem um determinado limite. O próprio Marlin é um exemplo de superação, força de vontade e determinação, uma vez que enfrentou seu maior medo, o mar aberto, para ir em busca do seu filho sobrevivente, seja ele imaginário ou não. Bom, se você ainda não assistiu, não perca. É um filme emocionante e que vale a pena assistir mais de uma vez. Obrigado, fique bem e até a próxima. Tchau! Nojenta.